Sepultado em Nóbrega, o corpo do padeiro José de Souza Oliveira, 55 anos de idade. Ele foi vítima de um acidente de trabalho, pelo que se apurou até agora. Uma explosão no forno de uma padaria onde trabalhava, na rua Capitão Salomão, na zona sul de Marília. Acabou tendo asfixia e morreu asfixiado. Aparentemente, acidente de trabalho é mais um. O Brasil tem, por ano, pelo menos 3.000 mortes em acidentes de trabalho. Mortes em acidentes de trabalho. É um campeão mundial, lamentavelmente, nessa questão. E também foi sepultado o corpo de Michael Penques Dias, 30 anos de idade. Esse rapaz aqui tentou matar a ex-mulher, funcionária da Marilã. Na saída dela da Marilã, ele acabou atirando por 5 vezes contra ela. Segundo a polícia, errou todos os tiros. Só que ele correu, fugiu. Achou que tinha acertado a ex-mulher e acabou se jogando à frente de um ônibus aqui nessa região da SP-333 após fugir com o seu carro ali da zona sul de Marília. Gravemente ferido, teve traumatismo craniano, esteve internado no HC e não mais se recuperou. Então, Michael Penques Dias, ele seria o autor, pelo menos esse era o plano, de mais um caso de feminicídio em Marília e acabou, na prática, praticando o suicídio. Outra preocupação grave no meio de saúde pública em Marília. Bem, falando em saúde, a gente continua com o Dr. Rigolin, no Momento Saúde, toda semana aqui no 4. Neste dia 29 será lembrado o Dia Mundial das Doenças Raras. Temos uma matéria especial sobre o tema. Foi perto de completar 30 anos que Valquíria começou a ter os primeiros sintomas de uma doença rara que atinge o sistema nervoso periférico, a polineuropatia amilodótica familiar. Eu descobri que eu tinha PAF em 2012, porque eu comecei a sentir dores nos pés, fadiga extrema, constipação intestinal, e esses sintomas me alertaram que fazia parte de uma doença hereditária que minha família tem. Meu pai, ele faleceu dessa doença. Assim que teve o diagnóstico confirmado, soube de um remédio que retarda o desenvolvimento da doença e ameniza as dores. Mas o medicamento de alto custo fabricado nos Estados Unidos só chegou ao SUS no ano passado. Eu senti uma melhora de 80% nos sintomas, nas dores que eu sentia nos pés, a fadiga, o cansaço. Então, assim, melhorou muito. A importação do Tafamides foi aprovada pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária em 2016. O processo para um medicamento ainda não aprovado chegar ao Brasil começa com um pedido do Ministério da Saúde à agência, que analisa uma série de documentos e se manifesta em 10 dias. O prazo cai para 48 horas em casos de emergência. A partir daí, começa uma análise rigorosa. O governo quer facilitar a entrada no SUS de medicamentos sem registro. A proposta é permitir que a importação desses produtos seja autorizada automaticamente, o que, na prática, eliminaria a necessidade de análise da Anvisa. Tem que conseguir remédio mais barato, acesso a medicamento, negociando com os fabricantes e respeitando a autoridade sanitária da vigilância. A própria diretoria da Anvisa sugere mudar a resolução sobre importação. Uma consulta pública foi feita e agora o órgão vai analisar sugestões e votar uma decisão final. Em nota, a Anvisa afirma que é necessário buscar respostas prontas quando há uma emergência por falta de medicamentos. Segundo a agência, caberá ao Ministério da Saúde definir a necessidade e atestar a qualidade dos produtos a serem importados. O Sindicato da Indústria Farmacêutica diz que se preocupa com a qualificação dos fabricantes. Associações de pacientes temem que as compras de remédios sem registro se tornem mais frequentes apenas por uma questão de preço. É importante ter uma flexibilização, desde que bem controlado. A gente não pode ser a favor de trazer tudo pensando apenas no custo do produto, sem verificar a qualidade desse produto. A gente não pode colocar na balança o preço acima da vida de um paciente com uma doença rara e crônica.
Dia 29, portanto, Dia Mundial de Alerta às Doenças Raras. Isso é lembrado em 70 países. O Brasil também participa. Aliás, dados da Organização Pan-Americana de Saúde apontando que o Brasil conta com 15 milhões de pessoas com algum tipo de doença rara. As doenças atingem, essa é a estatística, até 65 em cada 100 mil pessoas consideradas então raras e se manifestando já nos primeiros anos de vida depois de constatação de um problema genético. No dia 29, aqui em Marília, teremos um culto lembrando exatamente as vítimas das doenças raras. O evento está marcado para a rua Rio Grande do Sul, número 222, a partir de 9h30 da manhã do próximo dia 29. Ou seja, aqui em Marília também teremos a lembrança dessa data, o Dia de Alerta às Doenças Raras. O senhor acompanhou atentamente a matéria, doutor Rigolin. Seu comentário. Sim, o Zé Henrique viu que esse vídeo eu assisti agora, não tinha conhecimento e prestei uma atenção mesmo. E tenho prestado atenção, né, durante a minha vida. E agora o que me chamou a atenção, que a primeira-dama, né, que é a Michele Bolsonaro, tem cuidado desse tema, ela trouxe à tona essa preocupação e principalmente com as doenças raras em crianças, né, que são as que exigem são mais vulneráveis, que exigem maior intervenção. E a gente vê na matéria, que ficou bem feita, a preocupação com a chamada, na farmacologia, a gente chama da biossegurança. O que acontece com as doenças raras também é raro, é complexo o tratamento. Então, são pessoas que acabam ficando susceptíveis ou expostas a tratamentos mirabolantes ou tratamentos não comprovados cientificamente. Então, é bom ficar atento e eu fico até mais confortável que a saber que Marília está se organizando para o dia 29, para que monte associações, para que se organizem, né, grupos, né, que se protejam, que se tenham amparos e informações e acesso a informações para evitar o risco de focar, de buscar um tratamento, às vezes não comprovado cientificamente. Então, essa é a minha preocupação, que a matéria também faz essa menção, que é a preocupação da busca de um tratamento comprovado. E é o que é o mais complexo, porque diante de uma doença rara, as dificuldades de encontrar as causas e as dificuldades para encontrar um tratamento, elas são semelhantes. Essa é a minha preocupação. Agora a gente vai falar de trânsito, outro problema, como não, de saúde pública no Brasil grave. Afinal de contas, o que tem de gente com sequela, muitas pessoas para o resto da vida em decorrência de acidentes de trânsito, não é brincadeira. Estou recebendo aqui a manchete. A informação da Polícia Rodoviária Base de Marília, lamentável, multas por embriaguez mais do que dobram neste carnaval. Então a Polícia Rodoviária fez o seu papel de fiscalizar, realmente de punir aqueles infratores com relação a bebidas no trânsito. E quando a gente diz lamentável, é claro, é o comportamento da população. Está aqui, multas por embriaguez mais que dobram neste carnaval. E temos outra questão muito séria, celular ao volante. Problema sério no trânsito brasileiro que tem provocado acidentes e sequelas para o resto da vida. Acompanhe. O Código de Trânsito Brasileiro classifica como infração gravíssima o uso do celular ao volante. A multa é de R$ 293 e 7 pontos na carteira. Mas a legislação parece não ser suficiente para coibir a prática, como provam estas imagens. Está errado, né?
Eu acho que tira o foco. Eu já vi bastante, principalmente quando para no farol, o pessoal vai logo pegar o WhatsApp, né? O uso do celular no volante é a terceira maior causa de mortes no trânsito no Brasil. A utilização do aparelho aumenta em até 4 vezes as chances de acontecer um acidente. Por ano, 54 mil pessoas morrem no Brasil por causa de motoristas que usavam o celular enquanto dirigiam. 154 por dia. 160 mil pessoas ficam com sequelas dos acidentes. Por isso, um projeto de lei do Senado prevê que o uso do celular ou aparelho similar ao volante aumente de 1/3 à metade a pena por homicídio culposo no trânsito, que hoje vai de 2 a 4 anos. O relator ainda incluiu uma emenda para deixar claro que a punição também se aplica nos casos de envio de mensagens de texto ou de voz e será permitida a quebra do sigilo telefônico para comprovar as infrações. Se não houver recurso, o projeto deverá ser votado no plenário do Senado e enviado para a Câmara dos Deputados. É boa iniciativa, né? Acho que com punição a gente deixa de usar. Concordo, porque é uma segurança para nós mesmos. A lei, ela é boa, ela é funcional. O que nós precisamos é uma fiscalização condizente. E, infelizmente, não temos os recursos humanos necessários para fazer essa fiscalização. Se tivéssemos, nós teríamos reduzido em muito os nossos óbitos no trânsito, os nossos sequelados. A ideia dos senadores é adotar, no caso do celular, a mesma política de tolerância zero aplicada na Lei Seca de 2008. É importante que o nosso legislativo faça a lei cada vez menos permissiva, focando no direito coletivo. Então, o movimento espera que essa lei seja aprovada, seja sancionada, porque, afinal, o nosso governo, a principal função dele é tutelar pela segurança dos brasileiros. Tá aí. Trânsito, problema de saúde pública, doutor Rigolin. Temos apenas 2 exemplos de imprudência. Bebida para aquele que está ao volante, tanto é que a Polícia Rodoviária bateu o recorde em relação a multas, dobrou em relação ao ano passado, no carnaval deste ano aqui na região, só nas rodovias. Imaginem na área urbana. E celular para quem está ao volante. Seu comentário. Sim, a máxima que valeu por muitos anos, que era álcool e volante não se misturam. E hoje que eu falo, o advento do celular, depois dessa modalidade que o telefone, o celular não é só para se falar, né? São várias formas de comunicação. O celular ganhou esse destaque negativo, né? Como um dos maiores causadores de acidente no trânsito. E acidentes graves, né? Interessante da matéria que ele chama a atenção, que não foi acidente, isso é o chamado. A gente vê uma das propostas de campanha que foi negligência. No momento que você usou essa ferramenta de maneira inadvertida, né, você foi negligente e colocou em risco a sua saúde e a saúde do outro. Que essas sequelas do acidente é 1 segundo, né, para um acidente, para você ser vítima de uma situação, se você sobreviver e sair vítima de uma fratura ou de um acidente grave, mais grave, como um atropelamento, você levar essa pessoa a ficar na condição de deficiente, né? Onde ele pode perder funções motoras, perder qualidade de vida, passar a dependência física, dependência financeira, dependência emocional, trauma psíquico, toda essa situação por uma irresponsabilidade que é o uso do celular durante o volante. Então, os traumas são muito grandes, as sequelas são, às vezes, irreparáveis, com muitos danos, né? Danos físicos, emocionais e financeiros a toda a sociedade. Fica aí
minha preocupação, a minha mensagem também de que as pessoas têm até a ideia de que celular e a bebida alcoólica têm as proporções tão grave quanto que até essa disputa, o que é mais grave, o celular ou o álcool, e às vezes as duas coisas juntas. Muito bem, até semana que vem, doutor Rigolin. Os destaques finais: Bolsa despenca 7%. É o coronavírus afetando até o mercado financeiro. Bolsa despenca 7% após primeiro caso de coronavírus no Brasil e o dólar dispara. FIES, NEC divulga resultado de inscrição do FIES. Bancos passam a cobrar dólar do dia na compra com cartão. Toffoli e Maia reagem a apoio de Bolsonaro a protesto contra o Congresso Nacional. O clima está pesado, hein? Bolsonaro, Congresso Supremo. Começa mal o país após o carnaval com esse comentário do Bolsonaro. Sem citar Bolsonaro, Gilmar Mendes pede respeito mútuo entre os três poderes. E boa sorte para você que jogou ou vai jogar na Mega Sena. 200 milhões, prêmio acumulado nesta quinta-feira. Até a próxima com mais informação aqui no 4. Quatro Notícias. Oferecimento Unimar EAD. Tradição e qualidade ao seu alcance. Acesse unimar.br. Taust, faz toda a diferença. E Menin Engenharia.